Boa tarde, senhores. Vamos começar hoje os estudos relacionados a levantamento de requisitos. Lembrando que o conteúdo dessa semana ele complementa aqueles já vistos anteriormente e, é claro, ele faz um link muito especial com as atividades, com a disciplina relacionado à análise de processos de negócios, conforme definido pelo processo unificado, pelo RUP. Então, sobre o levantamento de requisitos, nós vamos estudar nessa aula de hoje a definição de requisitos, as suas classificações, alguns exemplos, as técnicas mais utilizadas nesse levantamento e por que é importante documentar os requisitos e ter uma boa comunicação no processo de desenvolvimento de software. Então, a nossa aula, dentro de um modelo de ciclo de vida tradicional, ela parte muito aí da parte de levantamento e análise dos requisitos, para que posteriormente a gente possa entrar então na fase de análise e projeto do sistema, posteriormente a implementação e testes e depois a implantação dentro da estrutura, dentro da infraestrutura do nosso cliente. Refletindo, podemos observar que as taxas de sucesso em projetos de software elas ainda deixam um pouco a desejar, sendo que nos quesitos de qualidade, 57% dos sistemas são entregues sabendo que estes possuem algum tipo de defeito. 68% desses projetos são entregues com atraso e metade deles normalmente são mais caros daquilo que foi previamente planejado. Então, a gente pode observar nessas características que quanto mais bem planejado e quanto mais bem trabalhado questões relacionadas aos requisitos, que faz parte das fases iniciais de um projeto de software, melhor tende a ser a prospecção de melhorar esses números, em especial dentro da organização, dentro da empresa a qual estamos trabalhando. E podemos ainda observar que 37% dos projetos entregues, somente estes atendem às expectativas iniciais dos stakeholders. 42% dos sistemas não funcionam conforme foi desejado ou até mesmo nunca foram utilizados. E 21% falha integralmente. Esses números, então, eles foram extraídos aqui dessa pesquisa do Standish Group de 2011 e serve aí para que a gente possa fazer uma breve concepção sobre o trabalho e a importância que a gente tem que dar aos princípios e fundamentos da engenharia de software para fomentarmos, para direcionarmos o melhor projeto possível para os nossos clientes. Então, falando agora do tema específico de requisito, a gente tem a primeira temática. O que é um requisito? Podemos classificá-lo como uma condição para se alcançar um determinado requisito. E, mais especificamente, o que é um requisito de software? Podemos descrevê-lo como uma descrição das funções e restrições necessárias que o produto a ser desenvolvido, ou seja, o software, deve possuir. O que a gente identifica normalmente em um projeto de software? O que o cliente argumenta, o que o cliente espera que seja construído, como o líder do projeto, a pessoa que mais está tendo interação com o cliente e que tem o respeito, além das suas responsabilidades dentro do projeto, compreende, e no final, o que realmente deveria ter sido entregue. Essas prospecções mostram as visões que a equipe do projeto e o cliente possuem sobre aquilo que está sendo construído e confeccionado e realmente aquilo que era o esperado, o prospectado no início do projeto. Então, podemos ver que alguns probleminhas na hora de especificar os requisitos podem, no final, gerar algumas dores de cabeça. O caso mais claro é quando você especifica lá uma tatuagem e você encontra, quando tudo foi implementado, que existe aí alguns problemas na especificação de requisitos que geram, então, alguns
resultados que podem trazer alguma insatisfação do seu cliente final, seja erros de ortografia, seja funções que são permanentes e não tem mais como serem modificadas. Então, observamos, por exemplo, a forma em que a fase de levantamento de requisitos é abordada na prática, sendo que é necessário compreender o problema e trabalhar muito direcionado às necessidades do cliente, buscando sempre, então, aliar a visão do problema entre o usuário e os desenvolvedores que farão o projeto de software. Então, quando a gente faz o levantamento dos requisitos, a gente descobre o que o sistema deverá e não deverá fazer. Um perfil muito utilizado é normalmente o perfil de analista de sistemas ou analista de requisitos, quando a gente especializa ainda mais esse tipo de profissional que trabalha nessa área. Esse profissional, basicamente, é o responsável por traduzir o que o cliente quer para a equipe de desenvolvimento. Então, é nessa etapa em que o analista de sistemas e o cliente trabalham em conjunto, tentando levantar e definir as necessidades, ou seja, os requisitos que o sistema deve ter e deve atender. Como dica, toda e qualquer conversa entre o analista e o cliente, ou quaisquer que sejam os usuários, deve ser registrada e documentada, para ficar claro que o entendimento de uma determinada necessidade, que ora foi trabalhada e que ora foi devidamente compreendida, ela surgiu e tem-se um relato e tem-se um documento que ambas as partes estão de acordo com aquela definição que foi trabalhada em um determinado momento. Até mesmo conversas e pedidos feitos com a equipe de desenvolvimento também devem ser documentadas, uma vez que o analista de sistemas pode ter feito excelentes prospecções para a equipe de desenvolvimento, mas quando passadas aí por um programador, por um analista de desenvolvedor, essas ainda podem ser aprimoradas e resultarem, então, em uma solução, em um artefato gerado dentro do próprio sistema que está sendo desenvolvido. Como classificações dos requisitos, temos os requisitos funcionais, que descrevem as funcionalidades do sistema, ou o que o sistema deve fazer. Como exemplos, a gente vê que o requisito funcional, a gente documenta ele fazendo uma abreviação de mnemônico, né, de RF, requisito funcional, e uma numeração sequencial, tentando abordar aqui a sequência lógica dos acontecimentos vistos nas descrições de negócio e como estas se aplicam dentro do sistema. Então, a gente sempre especifica quem faz o que e como. Ou seja, o sistema deve listar todos os alunos cadastrados em uma turma. Este, então, é um requisito de sistema, é um requisito funcional. Uma segunda variação podemos escrever como o sistema deve calcular a média dos alunos da turma. Temos ainda que o sistema deve permitir a criação, leitura, exclusão e atualização dos dados. Mais um exemplo em que menciona que o sistema deve gerar um relatório com a média dos alunos da turma e ainda o sistema deve registrar a chamada diária das nossas aulas. Visto então o que é e algumas exemplificações de requisitos funcionais, a gente tem agora os chamados requisitos de qualidade ou requisitos não funcionais, abreviados aí pelo mnemônico RNF. Estes expressam restrições ou limites que o sistema deve atender e ainda qualidades específicas que deve possuir. Normalmente a gente classifica os requisitos funcionais como, por exemplo, critérios de usabilidade, desempenho, segurança, restrições relacionadas a hardware e software,
questões sobre padronização e normatização e ainda quanto à distribuição e instalação. Alguns exemplos relacionados a desempenho, podemos observar que o sistema deve emitir o relatório da média dos alunos em, no máximo, 5 segundos. Se for acima destes, a gente tem, então, um requisito não funcional que não foi alcançado, ou seja, mais um problema a ser resolvido. Como requisito funcional 2, relacionado a restrições de software, podemos citar que o sistema deve ser executado no sistema operacional Windows 7 ou superior, ou ainda no Linux Ubuntu. Se for alguma coisa diferente dessa, a empresa não garante a compatibilidade do software com o respectivo sistema operacional. O terceiro exemplo é que o produto será desenvolvido para máquinas que tenham pelo menos 1 GB de RAM. É uma restrição de hardware. Quanto a questões de usabilidade, podemos verificar mais um requisito funcional, mencionando que a interface do módulo de relatórios deve ser orientada ao uso de atalhos do teclado. Por fim, restrições de integridade e segurança, podemos ver como requisito funcional que apenas usuários com privilégios de acesso de auditor poderão visualizar histórico de transações dos clientes. Existe ainda uma classificação chamada de requisitos suplementares ou complementares. Estes informam restrições ou limites que se aplicam a todo o sistema, ou seja, uma característica que a gente pode observar em praticamente todas as telas do sistema. Como exemplo, em todas as telas deve existir um botão de imprimir e um de ajuda. Todos estes trabalham em plena consonância com o que nós estudamos na semana passada, que são as nossas regras de negócio, que tenta basicamente descrever uma função de negócio ou uma limitação que a gente deve se ater no desenvolvimento de sistema. Como exemplo, a média para aprovação na instituição é 6 e um professor pode lecionar em uma turma e pode ser aluno em outra. Outra dica que podemos mencionar é que o analista sempre deve ficar atento aos requisitos funcionais, não funcionais, suplementares e ainda às regras de negócio da organização. Como técnicas de levantamento de requisitos, podemos citar as entrevistas feitas pelo analista de requisitos ou analista de sistemas com o stakeholder, observações e até mesmo a visita em loco, que faz com que o profissional possa acompanhar as operações, as atividades de negócio dentro da própria organização, compreendendo quem são as pessoas que realizam o trabalho, como que estas desempenham, o que ela usa como materiais, tempo utilizado e quaisquer outras informações que sejam pertinentes de registro para facilitar aí o entendimento e a prospecção dos requisitos de sistema. Temos ainda a prototipação de telas, pode até mesmo ser em uma folha de papel, para validar com o cliente se aquilo que ele está imaginando que o software tenha como tela ou como relatório realmente é aquilo que foi compreendido. A aplicação de questionários quando existe um grande conjunto de usuários que a gente queira ter alguns pontos de vista, ou quando os stakeholders não estão tão acessíveis para uma entrevista. Podemos ainda fazer uma mini palestra ou um workshop tentando expressar aí o entendimento que se já teve sobre determinadas ações, determinadas operações de negócio, para que alguns usuários possam ajudar na validação daquilo que foi levantado, inclusive indicando quaisquer melhorias quanto ao entendimento ou até mesmo mudanças ou pontos que não tinham sido tratados. Então, observamos que as técnicas mostradas anteriormente, elas se aplicam
ou elas podem ser aplicadas no mesmo projeto. Então, citando novamente, temos as entrevistas, as observações que normalmente acontecem em loco, a prototipação de telas, os questionários, mini palestras, workshops, assim como brainstorms. O que a gente sempre tem que buscar é fazer requisitos que sejam claros, bem escritos, sem ambiguidades e que sejam passíveis de serem implementados. Então, para finalizar essa nossa parte, podemos observar aqui uma tirinha do Gilbert, em que temos aqui uma analista de sistemas e um usuário conversando, na prospecção em que a analista menciona: preciso saber dos seus requisitos antes que eu comece a projetar o software. Aí ela questiona: primeiramente, o que você está querendo fazer? Aí o cliente menciona: estou tentando fazer você projetar o meu software. A analista continua: eu quero dizer, o que você está querendo fazer com o software? O usuário então responde: eu não vou saber o que estou querendo fazer até que você me diga o que o software pode fazer. A analista então insiste: tente colocar isso na sua cabeça. O software pode fazer qualquer coisa que eu projete que ele faça. Então, acontece aí um pensamento com o usuário e analista, e o usuário então conclui: você pode projetá-lo para que ele lhe diga quais são os meus requisitos. É muito comum a gente ver dentro das organizações usuários que almejam uma solução tecnológica para resolver alguns problemas, mas eles não sabem necessariamente o que eles querem, o que eles estão buscando. Então, é responsabilidade do analista correr atrás desse tipo de informação e compilar o devido entendimento. Dito isso, vamos então tentar resolver aqui um exercício prático. Esse exercício ele tenta trazer para a gente um cenário de negócio escrito aqui a partir de um documento visão, que é uma prospecção, um resumo de como as operações acontecem dentro da organização ou o que a organização espera que o nosso processo de software atenda. E vamos tentar extrair destes o objetivo do sistema, a identificação dos requisitos funcionais e não funcionais e ainda possíveis incertezas, aquilo que não ficou claro na descrição que ora foi apresentada. Então, vamos abrir aqui um documento para que a gente possa então começar a escrever os nossos requisitos. E vamos observar que nós vamos trabalhar aqui sobre um texto que apresenta um cenário de negócio, e esse texto vai discriminar para a gente como as operações acontecem. Vamos estudar, então, cada uma das sentenças que foram escritas e tentar extrair, então, aquilo que se pede. Como, por exemplo, o objetivo do sistema, que a gente precisa, primeiro, compreender todo o entendimento, e os requisitos funcionais que a gente pode tentar escrevê-los à medida que a gente vai tomando conhecimento do cenário de negócio. Temos então que uma sociedade científica deseja um sistema de informação web para gerenciar a submissão e avaliação de seus artigos científicos. Nessa primeira sentença, a gente pode começar a identificar mais ou menos o que a organização espera que o sistema faça. E a gente pode concluir alguns requisitos não funcionais, como, por exemplo, deve ser um sistema web. Então, podemos criar aqui, utilizando o mnemônico RNF, que nós já vimos nos nossos slides, o sequencial 01, e falando que o primeiro requisito não funcional identificado é que o sistema deve ser executado em ambiente web. Podemos ainda complementar com compatibilidade com os principais navegadores disponíveis.
citar aqui o Internet Explorer, o Mozilla, Chrome e quaisquer outros. Extraímos, então, dessa primeira sentença, um objetivo não funcional, que tenta trazer para a gente as classificações ou limitações do software quanto a empecilhos de hardware, software, quesitos de usabilidade, padronização e outros mais. Temos ainda que a gente tem aqui um breve resumo, que é gerenciar eventos e a submissão de artigos científicos. Então, até que a gente tenha um conhecimento distinto do que está sendo firmado nessa sentença, a gente pode concluir que este é o objetivo do sistema: gerenciar eventos e a submissão e avaliação de artigos científicos. Não conseguimos até então extrair nenhum requisito funcional. Lembrando que requisitos funcionais mencionam funcionalidades em que o sistema deve possuir. Então vamos passar para a sentença seguinte, em que ele menciona que pessoas podem se cadastrar como membros da sociedade, já que estamos falando de uma sociedade científica. Essa sentença, ela permite que a gente conclua como requisitos funcionais, usando o mnemônico RF mais um sequencial, que nosso sistema deve permitir, o cadastro de usuários, já que pessoas podem se cadastrar como membros da sociedade. Podemos fazer ainda a alusão de que, se temos cadastro de usuários, nós teremos ainda, por exemplo, a necessidade de termos um requisito funcional para logarmos no sistema. Então, o sistema deve permitir que usuários cadastrados acessem o sistema. E ainda podemos concluir, como terceiro requisito funcional, que o sistema deve permitir que os usuários cadastrados recuperem sua senha. Então, observe, de uma simples sentença, a gente consegue extrair 3 requisitos funcionais, 3 funcionalidades que o sistema deve ter, que, embora pareçam simples, se não tiver essa representação dentro de um cenário de negócio, estes, porventura, podem não ser necessários. Imagine, por exemplo, que a organização quer que você faça uma página para divulgar o nome da organização e seus produtos, mas não quer ter nenhuma forma de permitir que profissionais ou colaboradores façam login e desempenhem ações internas da organização. Se isso não está previsto, essas funcionalidades que a gente acabou de documentá-las não fazem sentido. Continuando, então, avaliando a sentença posterior, temos que um membro da sociedade deseja saber, ou deve informar, né, o nome, sexo, endereço, telefones, e-mail e instituições aos quais está vinculado. Então, podemos afirmar que o sistema deve permitir o cadastro de usuários e que o cadastro desses usuários deve ter perfis de acesso, ou seja, um perfil de acesso como membro da sociedade. Então, podemos especificar aqui alguns tipos de perfis de acesso, que neste caso é um membro da sociedade. Quanto aos campos que foram apresentados, que são necessários para que a gente possa realmente fomentar uma tela de cadastro de usuários, a gente pode trazer isso como informações complementares do próximo requisito. Por exemplo, os campos para o cadastro de membros são, e especificar
conforme for mencionado no contexto de negócio, quais são os campos que permitem o cadastro desse usuário, desse perfil de usuário. Lembrando que o cenário de negócio, ele normalmente é feito nas atividades relacionadas à análise e modelagem de processos de negócio. A gente pode ter um conjunto de especificações muito bem definidas de cada atividade de negócio, e a gente pode ter um compilado que eles chamam de documento visão, que seria mais ou menos a descrição que está sendo apresentada para com os senhores. Temos, então, como última sentença que de uma instituição deseja saber o nome, cidade e país. Então, compreendam. Uma sociedade espera ter um sistema de informação web para gerenciar os seus eventos e a submissão e avaliação de artigos científicos. Então, a gente precisa cadastrar membros para essa sociedade científica, e a gente ainda precisa cadastrar as instituições às quais os membros estão relacionados. No exemplo, a gente poderia ter a Sociedade Científica de Computação de Brasília, a gente poderia ter um conjunto muito grande de pesquisadores como membros dessa sociedade, e cada pesquisador pode ser vinculado a uma instituição diferente, seja ela uma instituição de ensino, como é o IFB e a UNB e algumas outras universidades particulares em Brasília, como até mesmo instituições privadas, como a Embrapa, o TCU e assim por diante. Então, a última sentença, ela traz para a gente a necessidade de cadastrar uma instituição. Então, vamos escrever aqui como quarto requisito funcional que o sistema deve permitir o cadastro, ou ainda, deve manter os dados de uma instituição de ensino. Quando a gente utiliza a palavra manter dentro de um requisito funcional, a gente está tentando expressar que a gente pode cadastrar, excluir, editar e visualizar todos os dados de uma determinada instituição de ensino. Se a gente escrever no lugar do verbo manter a palavra cadastrar, como a gente fez aqui na parte de usuários, a gente tem a impressão que a gente pode simplesmente cadastrá-los, a gente nunca vai pesquisá-los ou excluí-los. Então, a palavra manter, ela resume essas 4 funções básicas que a gente conhece. E como a gente tem aqui a relação de campos que a gente espera, a gente pode, então, colocar como complemento do requisito. Os campos para cadastro são... Tendo o primeiro parágrafo, vamos agora verificar as sentenças do parágrafo seguinte, em que a sociedade científica patrocina diversos eventos científicos. A gente pode abstrair, então, que a gente precisa que o sistema possua um controle de quais eventos científicos são patrocinados pela sociedade científica. Então, o sistema deve permitir manter os dados de patrocínio da sociedade civil. Na sentença posterior, podemos observar que, de um evento científico, deseja-se saber o nome, coordenador, data limite para a submissão dos artigos, data de início e fim do evento, estado da federação onde o evento deve ser realizado e temas de interesse. Então, vamos refinar um pouco mais este requisito e identificar que o sistema deve manter, na verdade, não os dados de patrocínio da sociedade civil, e sim manter os dados de um evento científico. Como, por exemplo, poderia ser a Campus Party, seria um evento científico que a gente poderia estar mencionando, alguns promovidos pelo próprio Instituto Federal de Brasília, como, por exemplo, o Conecta.
E temos aqui uma relação de campos que se espera que seja discriminado para que, quando for, por exemplo, prototipado uma tela, a gente consiga tentar abstrair aquilo que os stakeholders esperam. Então, os campos para cadastro são findo, então, a segunda sentença, podemos verificar, então, a sequência subsequente, que é a última do referido parágrafo, em que, uma vez cadastrado o evento, o coordenador pode definir o comitê de programa do evento. Este comitê, se eu não me engano, se refere a membros da sociedade científica que vão avaliar os trabalhos que vão ser ou que estejam submetidos. Então vamos criar aqui um novo requisito funcional, mantendo sempre o sequencial, e esse sequencial ele tenta descrever na ordem em que os acontecimentos acontecem, os acontecimentos de negócio acontecem, e vamos falar que o sistema deve permitir o cadastro de um comitê de programa para o evento científico. Finalizando, então, o segundo parágrafo, vamos, então, avaliar o terceiro parágrafo, em que ele afirma que artigos são submetidos aos eventos. Podemos, então, novamente abstrair mais um requisito, em que o sistema deve permitir a submissão de artigos para um evento científico. A segunda sentença desse mesmo parágrafo menciona que, para cadastrar um artigo, precisa-se saber o título, autores e quais são os temas de interesse do artigo, para com os quais se referem ou se remetem ao devido evento. Então, os campos para cadastro são. E vamos apresentar a relação dos campos pretendidos. Como última sentença, temos que um artigo deve versar sobre pelo menos um dos temas de interesse do evento. Então, temos aqui uma classificação de uma regra de negócio que foi expressa muito claramente dentro da nossa descrição de negócio, da nossa descrição de como se espera que o sistema funcione. Como é algo relevante, podemos adicionar um requisito, sendo que o sistema deve permitir a submissão de artigos para um evento científico, sendo que pelo menos um tema de interesse do evento deve ser assinalado. E olhe que interessante, em nenhum momento, se não me engano, a gente teve a necessidade de cadastrar os temas de interesse do evento. Vamos revisar aqui os requisitos anteriores e verificar se, quando estamos cadastrando um evento científico, se a gente tem a necessidade de cadastrar os temas de interesse. Que, conforme podemos observar, estes estão previamente definidos. Então, vamos destacá-lo porque ele foi citado posteriormente e tem uma relevância maior em relação aos demais campos. Vamos ao quarto e penúltimo parágrafo, em que menciona que, uma vez encerrada a submissão de artigos, então precisamos ter, então, um requisito funcional para podermos encerrar a submissão de artigos. Então, o sistema deve permitir ou deve possuir uma opção que permita o encerramento da submissão de
artigos. Então, continuando a sentença do quarto parágrafo, ele menciona que o coordenador pode designar membros do comitê para avaliar os artigos. Então, temos mais um requisito funcional em que o sistema deve permitir que o coordenador possa designar o comitê para avaliar artigos. Então, uma função é designar o nosso comitê para avaliar os artigos. Outra funcionalidade é a funcionalidade que o sistema deve permitir que membros do comitê possam avaliar os artigos científicos. A gente tem que observar que começamos então a ter novos participantes desse nosso processo, novos usuários do nosso sistema. Então podemos vir aqui no requisito 1, que fala sobre o perfil de acesso de membro da sociedade, classificá-lo agora como membro do comitê avaliador de artigos, coordenador do evento. Todos esses perfis de acesso têm que ser discriminados porque existem funcionalidades que podem ser feitas somente por cada perfil de acesso em particular. Por isso que normalmente a gente especifica o perfil de acesso dentro do requisito funcional para poder falar quem pode fazer determinada ação dentro do sistema. Fazendo então a sequência para a próxima sentença, temos que um artigo ou membro do comitê de programa vinculado a uma instituição, de um dos autores do artigo, não pode ser designado para avaliá-lo. Então, vamos complementar aqui o nosso requisito funcional 10, em que o sistema deve permitir que membros do comitê possam avaliar os arquivos científicos, desde que pertença a uma instituição distinta dos autores do referido artigo. Para quase finalizarmos, temos que cada artigo deve possuir pelo menos 3 avaliadores designados para avaliá-lo. Então, ainda complementando o artigo, é necessário que o artigo seja avaliado por pelo menos 3 avaliadores. Membros do comitê. Então, podemos concluir que avaliadores avaliam artigos. O nosso último parágrafo do nosso contexto de negócio menciona aqui coordenadores, membros do programa e autores têm de ser membros da sociedade científica. Então, todos esses perfis que a gente está vendo devem pertencer obrigatoriamente à sociedade científica. Então, os autores dos artigos científicos que submetem os devidos artigos para um determinado evento também fazem parte do conjunto de usuários previstos para o nosso sistema. Podemos ainda fazer uma alusão de que, se um determinado artigo é avaliado por um conjunto de avaliadores, a gente pode pressupor e podemos documentar para que depois o nosso stakeholder possa validar de que é necessário uma tela, uma funcionalidade que o sistema deve prover para que os autores de um determinado artigo científico possam acompanhar
a avaliação dos seus respectivos artigos. Então, o sistema deve permitir a consulta pelos autores de artigos científicos submetidos para verificar o status de avaliação. Observe que alguns requisitos eles são extraídos um pouco além daquilo que foi especificado, seja tentando direcionar uma funcionalidade simples que gera um valor agregado para os usuários, ou até mesmo trazendo circunstâncias que permitam, por exemplo, que o sistema opere conforme esperado. A exemplo, cadastro de usuários, a autenticação, o login do sistema, o próprio recuperar sua senha. Podemos ainda sugerir uma funcionalidade muito comum, que é a funcionalidade de emissão de relatórios. O sistema deve gerar relatórios para os usuários. Como? A gente pode citar alguns relatórios pretendidos. É claro que esses requisitos que estão sendo documentados neste momento, eles serão validados pelo nosso cliente, em que o cliente afirmará ou não se ele está de acordo com aquilo que foi documentado ou se ele gostaria que algumas coisas fossem complementadas e que não necessariamente estejam contidas na nossa descrição de negócio. Como relatório do sistema que a gente pode sugerir são a relação de artigos submetidos por temas de interesse. Outro relatório seria, por exemplo, a relação de instituições vinculadas aos autores de artigos que submeteram seus trabalhos. E, posteriormente, a gente pode entrar em maiores detalhes. Olhando agora para os requisitos não funcionais, a gente pode tentar transcrever alguns outros que não foram previamente citados. Por exemplo, requisitos funcionais relacionados a desempenho. Por exemplo, o sistema deve possuir tempo de resposta para cada funcionalidade de, no máximo, 5 segundos. Outro requisito não funcional, que é algo que a gente pode prospectar, seria limitações, por exemplo, de padronização ou de usabilidade. Então, podemos afirmar que o sistema deve possuir uma interface gráfica que apresente recursos de acessibilidade. São basicamente aqueles recursos que permitem aumentar o tamanho da letra, ter uma ajuda até mesmo para ler as funcionalidades ou textos presentes lá no sistema. E alguns outros requisitos funcionais podem ainda ser citados, como, por exemplo, o sistema deve possuir uma padronização nas telas e páginas web, possuir uma mesma padronização. Ok. Feito isso, temos aqui alguns requisitos funcionais para começarmos a discutir com o cliente. E ainda podemos trabalhar o nosso último ponto, que é apresentar algumas incertezas que a gente obteve nessa descrição. Então, como incerteza, algumas dúvidas que a gente teve
e que seria importante documentá-la com o nosso stakeholder. Entre as incertezas que a gente pode tentar clarificar ou tentar identificar aqui nessa descrição, seria, por exemplo, meios de divulgação do evento científico, tentando direcionar o compartilhamento e integração das informações em redes sociais. Poderia ser um conjunto de funcionalidades que a gente poderia ter no nosso sistema. Outro poderia ser meios relacionados a deve possuir meios de contato prévio para resolução de dúvidas sobre os temas de interesse do evento para submissão de artigos e alguns outros que a gente pode ir complementando. Senhores, em resumo, essa é a nossa apresentação. Eu vou encerrar a nossa gravação da nossa aula para que a gente possa discutir maiores ponderações.